Olá, moçadinha! Que saudade de vocês! Nós estamos hoje começando a nossa primeira videoaula, né? Por causa do coronavírus, então vocês sabem que nós temos que ficar em casa, todos em casa, por favor, quero ver vocês saudáveis aí no retorno, tá bom? Eu também estou ficando na minha casa e estou preparando aulas para vocês, espero que vocês gostem. E a nossa primeira aula de hoje vai trazer um assunto bem importante, que é o texto de opinião. No texto de opinião, vocês podem expressar as ideias de vocês, né? E a gente então vai estudar hoje algumas características desse gênero textual aí, e depois vocês vão ter algumas atividades no final desse vídeo, eu orientarei também, tá bom? Bom, texto de opinião, o foco dele, o objetivo dele é transmitir a opinião do autor, de quem está escrevendo, sobre determinado assunto, né, seu posicionamento sobre determinado assunto, opinião mesmo, tá? E o texto de opinião, ou também chamado artigo de opinião, ele possui, então, uma defesa do ponto de vista, argumentos para poder defender, você vai argumentar, pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, mas comumente, né, ou normalmente, o uso é a terceira pessoa, que é o mais solicitado aí nos vestibulares, vai depender da proposta que vocês vão precisar ler anteriormente, né? Vocês se deparando com a proposta, vocês vão verificar se solicita a primeira pessoa ou terceira pessoa. Tá? A linguagem é simples, é objetiva, isso não significa que não tem que ser norma padrão, tem que ser norma padrão, norma culta da língua portuguesa, só que não precisa de termos tão rebuscados. O importante é ser claro, objetivo naquilo que você está pontuando, aquilo que você vai defender. Linguagem, então, simples e objetiva. O título, ele deve chamar bastante atenção para que a pessoa que vai ler, ela se sinta interessada, então, em ler o seu texto. E esse texto é um artigo assinado. Normalmente vem por fulano de tal, né? Quem escreveu o texto lá. Tá? A estrutura, então. Introdução, a gente apresenta no primeiro parágrafo o tema e a ideia que a gente vai desenvolver. Se você vai falar sobre o meio ambiente, por exemplo, então você precisa introduzir falando, contextualizando, né, sobre o meio ambiente. O desenvolvimento, que é a defesa, a hora que você vai defender a sua tese, o seu ponto de vista que você já falou na introdução. Tá? Na introdução você tem que dizer, você já se posiciona a favor ou contra determinado assunto. E aí no desenvolvimento, então, por meio de exemplos, por meio de citações de outros autores, por meio de dados, até mesmo de análise de gráficos, você pode expor ali, defender a sua tese, defender a sua ideia, o seu ponto de vista. E, por fim, a conclusão. Na conclusão, o que acontece? É o fechamento das ideias, você dá uma retomada no tema, né, naquilo que você falou inicialmente, e apresenta uma possível solução para a questão apresentada. Se você disse que o ser humano é responsável pela deterioração do meio ambiente, por exemplo, então você vai sugerir nesse último parágrafo sugestões para que isso não continue acontecendo. Exemplo. Coloquei um exemplo aqui, eu espero que o texto não fique tão cansativo, eu procurei um texto menor, né, para vocês. Então, olha o título. Sem Disney, SBT abusa de reprises de desenhos. Isso foi publicado em 2018, 24 de setembro, por André Santana. Então, a gente já sabe quem é o autor desse texto. Eu fiz algumas adaptações porque ele ficava um pouquinho mais longo, mas vamos lá. Da reforma produzida em sua grade após a saída da faixa Mundo Disney, o SBT optou por manter o espaço das atrações infantis. Para isso,
espichou Bom Dia e Companhia e o Sábado Animado com a inclusão de mais desenhos animados. Aos domingos, lançou a seção desenho, também com o pacote de animações. No entanto, esse aumento de espaço só tem sido possível porque a emissora tem abusado da reprise de desenhos. Veja, aqui nesse primeiro parágrafo, logo nas primeiras linhas, ele fez o quê? Ele apresentou o tema, ele falou sobre o que ele vai expor, né? Que é a respeito das atrações infantis no SBT. Então, ele contextualizou. E aí, quando eu até grifei, eu escrevi em vermelho, no entanto, esse aumento de espaço só tem sido possível porque a emissora tem abusado das reprises de desenhos, a gente já sabe a tese, aquilo que ele vai apresentar e vai argumentar e contra-argumentar. Aí ele continua. A nova seção desenho, por exemplo, então ele começa a explicar o porquê ele disse, né, que, no entanto, o aumento do espaço só é possível porque tem reprise de desenhos. E a nova seção de desenho, por exemplo, exibe apenas mesmíssimos Kung Fu Panda, Ben 10, animações que fazem parte do Bom Dia e Companhia. Já o Sábado Animado completou sua nova duração com mais episódios do Bob Esponja, desenho também exibido no programa diário. Enquanto isso, o programa da Silvia Abravanel segue reapresentando episódios do Scooby-Doo e Tom Jerry. Nada contra essas animações, muito pelo contrário. Mas não seria o caso de trazer coisas novas? Quando nós colocamos algumas perguntas ou alguma pergunta num texto, a gente precisa responder na sequência. Nós não podemos trazer perguntas aí sem responder, tá? Então, vamos lá. Continuando aí o desenvolvimento dele. O primeiro parágrafo foi, então, da apresentação, e ele já colocou a tese. O segundo, agora o terceiro parágrafo. Então, ele está criando argumentos aí para fortalecer a ideia dele. Se a emissora se propõe a 3 atrações compostas por desenhos animados, poderia ter o cuidado de destinar desenhos específicos para cada uma delas. Se uma série animada já tem seus episódios representados à exaustão no Bom Dia e Companhia, não faz muito sentido exibi-la também nos domingos. Isso leva a distorções estranhas, já que alguns desenhos são exibidos em todos os horários, enquanto outros ficam engavetados. Mais uma vez aí a crítica do autor. Fora isso, o SBT precisa urgentemente ir às compras e renovar seu pacote de animações. Estreias recentes aconteceram como as novas séries do Ben 10 e as Meninas Superpoderosas. Além disso, estrearam novos episódios das séries como Jovens Titãs em Ação. Isso é bom, mas pouco para o canal que dedica tantas horas assim ao conteúdo infantil. Ou seja, continua sendo sempre louvável o SBT dispensar tanta atenção aos pequenos. Então, aqui o autor ele elogia o fato do SBT dar essa atenção aos pequenos, mas ele diz que poderia haver um maior cuidado na escolha desses conteúdos exibidos. E, para encerrar, então, o fato da emissora ser praticamente a única de rede aberta a apostar em infantis não deveria ser também uma acomodação. Pelo contrário, é preciso ainda mais atenção para que o canal siga com a referência no segmento. Então, vejam que, novamente, eu grifei em vermelho aí, ele finalizando, né, o texto nesse último parágrafo, finalizando a opinião dele, dando uma possível solução, dizendo aí que o canal não pode se acomodar, que ele precisa dar continuidade. Para ele dar continuidade, ele precisa escolher melhor os filmes, os desenhos, né, que serão exibidos. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, né, sobre artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós, como professores, também estamos acostumando a videoaula, e eu espero que seja agradável, espero que vocês possam contribuir aí também com a opinião de vocês e tudo mais. Bom, eu disse que no final do vídeo eu daria algumas orientações. Vocês precisam ir no UEL, o site que vocês já têm a senha de vocês aí, e pegar as sugestões, as propostas que vocês precisam fazer.
eu coloquei lá algumas atividades de análise de artigo de opinião, para vocês identificarem as características desse artigo de opinião e escrever o que vocês conseguiram aí observar. Tá? Vocês podem assistir as videoaulas quantas vezes vocês quiserem, no caso essa é a primeira. Na semana que vem a gente vai dar continuidade aí, falando sobre outros assuntos também, e espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e espero retornar a vê-los muito em breve, todos bem. Tchau!